Olá, eu sou o Gustavo e esse é o vídeo, de apresentação do curso de Introdução à Astronomia Indígena Brasileira. Essa seria a atividade um, que é um vídeo mais de apresentação mesmo, para a gente aí estar conhecendo o curso, o que que a gente vai aprender ao longo das atividades que são propostas e tudo mais. Bom, de imediato eu recomendo que vocês é, ouçam a música que já está linkada na atividade 2. A música seria O Céu dos Índios. Também lá, já nessa atividade 2 tem uma problematização, com o termo índio e indígena, né? Então ele tem tá uma explicação, por que que o termo índio hoje não é utilizado mais, mas a música, como ela data de alguns anos atrás, esse foi o título, que foi posto nela, O Céu dos Índios, mas de toda forma a música em si é muito interessante. Tem uma letra ali que já vai trazer aspectos, para o nosso curso, para a gente estar podendo aí fazer essas questões de reflexão, né? Então eu recomendo que vocês ouçam primeiro a música para depois voltar aqui nessas questões de reflexão. Essa música ela também apareceu, em um episódio do Cocoricó, um, uma animação ali brasileira, que faz parte ali, vamos dizer assim, da cultura brasileira. Então, várias crianças, vários jovens cresceram, assistindo Cocoricó e em diversos episódios eles trazem músicas, e uma das músicas que eles trouxeram foi justamente essa, O Céu dos Índios, e é muito interessante, né? E aí, as questões para reflexão, que eu trago aqui para vocês seriam se vocês já ouviram falar sobre a astronomia indígena brasileira, quais foram os pontos que chamaram a atenção na música. A música ela é muito rica em detalhes, em fazer justamente essa introdução à astronomia indígena brasileira. Então, o que chamou a atenção? Se você considera esse tipo de conhecimento importante e se você conhece o professor mencionado na música. Falando um pouquinho mais a respeito do professor, o professor Afonso, então tem um trecho, da música que fala, professor Afonso, que história mais bonita que o senhor descobriu. O professor Afonso ele foi um dos pioneiros no Brasil no estudo da astronomia indígena brasileira. Ele é doutor, foi doutor em astronomia de posição e mecânica celeste, mestre em ciências geodésicas e também graduado em física, e foi professor titular, da Universidade Federal do Paraná. Infelizmente, ele faleceu, recentemente, 26 de agosto de 2021, com 71 anos, vítima da Covid-19. Então, ao longo desse curso de Introdução à Astronomia Indígena Brasileira, a gente também vai estar aprendendo um pouco mais, sobre a vida desse grande professor e o trabalho dele, que deixou um legado aí para nós. E para começar, para a gente conversar um pouquinho a respeito, da astronomia indígena brasileira, eu trago aqui uma imagem de algumas constelações, Seriam as principais constelações ali que a gente está acostumado a estudar em algum momento da vida, A constelação ali de Pégaso, Cão Menor, Cruzeiro do Sul, Andrômeda, Ursa Menor, Ursa Maior, constelação de Órion. E geralmente, as pessoas que se interessam por astronomia, pelas constelações, acabam aí tendo contato já com essas constelações que eu estou colocando ali na tela para vocês. Mas nós também temos algumas outras constelações, como essas aqui que eu coloquei, e eu questiono vocês, se vocês conhecem, essas constelações, sabem o nome delas, a gente já consegue perceber algumas diferenças, até mesmo nos desenhos, na forma que essas outras constelações aqui foram feitas, E é justamente esse um dos aspectos, o céu dos indígenas. Então, os indígenas, ao olharem para o céu, eles também reconheciam constelações. Só que essas constelações, obviamente, diferentes dessas que a gente está acostumado, que a gente coloca como constelações ocidentais, constelações formais, da ciência normal. E aqui nós temos as constelações indígenas, que vão trazer ali também muito conhecimento agregado, Tem os mitos que vão contar histórias do porquê dessas constelações e também quais são os aspectos, que essas constelações trazem para a vida prática, Como é que os indígenas, ao reconhecerem essas constelações, também faziam interpretações ali do seu cotidiano. Então a gente tem a constelação do Homem Velho, a constelação da Ema, da Anta, do Veado e várias outras constelações indígenas
a gente vai estar tendo a oportunidade aí de conhecer um pouquinho ao longo desse curso de introdução à astronomia indígena brasileira. Com isso, né, já caminhando aqui para o final dessa nossa aula de introdução, eu trago aqui para vocês o que seriam os nossos objetivos de aprendizagem. Então, seriam reconhecer algumas constelações indígenas, então ter contato com essa cultura e saber, né, reconhecer elas. Reconhecer alguns mitos indígenas relacionados às constelações e aos astros. Então, os indígenas eles tinham muitos mitos e esses mitos muitas vezes estavam atrelados aos astros, ao céu em si, e como isso dialogava também com a vida, com o cotidiano deles na Terra. E justamente isso, né? Compreender a relação dos conhecimentos astronômicos indígenas com práticas de subsistência. Então a gente vai ver como é que os indígenas, ao observarem o céu, entenderem ali o seu funcionamento, também traziam ali conhecimentos para a sua vida prática, né? Para as práticas de subsistência. Compreender a relação do conteúdo abordado com as possibilidades de práticas educacionais em consonância com a Lei 11.645 de 2008. Então a gente vai conhecer o que, que diz essa lei e como que essa temática, né, da astronomia indígena pode também ser abordada na educação básica. E além disso, né, não menos importante, conhecer o trabalho do professor Afonso, que foi aí um grande professor, muito importante, justamente por estar fazendo esse resgate da astronomia indígena brasileira, e como a gente pode ver também deixando um legado muito rico para nós, e que a todos que se interessem, né, por essa temática, vamos dizer assim, também uma responsabilidade de tentar levar para frente com trabalhos como esse, né, de divulgação mesmo dessa temática. E refletir sobre as diferentes visões do cosmos a partir de diferentes culturas e povos e a sua importância para a humanidade. Então, tem todo um conceito de cosmovisão que é relacionado a como, né, essas culturas, esses povos, se entendem diante do universo. Então a gente tem uma cosmovisão, vamos dizer assim, ocidental, que é essa nossa, né, que a gente já coloca em prática, que a gente, né, nasce e está inserido nela desde o momento que a gente nasce, mas é importante também a gente conhecer outras cosmovisões, justamente porque a gente compartilha, né, o mundo também com essas outras cosmovisões, e eu acho que o primeiro passo para a gente estabelecer um diálogo e entender a importância é justamente conhecer essas outras cosmovisões. Então, de maneira geral, esse curso, né, de Introdução à Astronomia Indígena Brasileira tem como principal objetivo, assim, além, né, de todos esses, ser um trabalho de divulgação dessa temática para que desperte o interesse, né, nas pessoas, nos estudantes, para que eles vão atrás, né, de outras referências, de outros tipos de conhecimento que são muito importantes também e que dizem muito, né, sobre a riqueza dos nossos povos originários, a riqueza aqui cultural, científica do Brasil, né? Então, as referências que a gente traz aqui são referências de introdução, de fato, mas fica o convite, né, que havendo interesse para ir atrás, né, de outras fontes, ir atrás de se aprofundar, nessa temática que é muito bonita e muito rica, que seria a astronomia indígena brasileira, né? Compreender como é que os indígenas eles interpretam, né, o céu.